Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, nesta tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com a nossa amiga Aninha, vamos estar refletindo em cima do nosso tema de hoje. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Falamos sempre aqui, lembramos da importância da participação de vocês, não é isso, Aninha? Muito importante. No nosso programa, participar, interagir, mandar perguntas, dúvidas, comentários, e isso irá enriquecer muito esse nosso momento aqui nas tardes de sábado. Receberemos as perguntas e no finalzinho do programa reservamos um tempo, um espaço para poder responder a algumas delas. Lembro que vocês podem enviar essas perguntas através de e-mail, do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Também pode ser através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também essas perguntas poderão ser deixadas na rádio ou na rede brasilespírita.com.br. Desculpa, não esqueçam que se mandarem os comentários pela rede, não esqueçam de botar o seu e-mail para a gente poder responder. Importante para esse retorno, né? Nossa proposta é uma proposta universalista, deixamos sempre esclarecido aqui que todas as nossas reflexões, nós abordamos aqui, falamos ciência, filosofia, religião, em especial a doutrina espírita, nos aprofundamos aí nos ensinamentos trazidos pelos nossos maiores, somos espíritos, né? No momento alma com influência da matéria, mas a nossa essência é espiritual. E nos aprofundarmos, né, nesses conhecimentos facilita aí a nossa jornada em terra. Nós, no programa passado, aqui com a presença do nosso amigo Luiz, falamos de causa e efeito e de um despertamento espiritual, ou seja, somos consequência, né, do que pensamos e do que fazemos. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas iremos sempre ter que responder por todos os nossos atos. Hoje, programa de hoje, vamos falar mais uma vez do Bhagavad Gita. Nós já tivemos uns 2 programas aqui falando a respeito, mas sempre com abordagens um pouco diferenciadas. Hoje o Bhagavad Gita, a gente vai estar especificamente falando aí, focaliza, direciona sua mente em mim, né, que é o que essa mensagem recebida por Arjuna. O Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, que é um épico indiano, né, que está fundamentado ali, é a base, né, do pensamento filosófico e religioso deixa eu ver aqui filosófico e religioso dos hindus, isso já há milhares aí de tempos, né? E num determinado momento do Mahabharata nós temos aí um encontro de Arjuna, que é essa consciência Krishna, que é essa consciência crística, né? Que vem trazer uma mensagem para Arjuna, que é um guerreiro, um general do exército na cidade de Hastinapura, e ali vai acontecer uma briga, né, uma guerra entre famílias, né, os Kauravas e os Pandavas, um representando o lado mais sutil, o lado mais leve, mais suave, o lado divino, sacralizado, e o outro lado mais a obscuridade, né, aquela coisa da imposição, né, aquele comando mais rude. E aí nós vamos estar refletindo aí a respeito desses ensinamentos, das decisões dos dois lados, trazendo um pouquinho aí dessa reflexão para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Não é isso, Aninha? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todo mundo. É exatamente isso. A ideia hoje é
como nas vezes anteriores, falar um pouco sobre o Bhagavad Gita, né? Você já deu uma boa introdução, a gente sempre comenta sobre a simbologia, né, da presença de Krishna e de Arjuna, a conversa que os dois têm no momentos iniciais, momentos antes do início propriamente dito da batalha, e como isso reflete muito o nosso comportamento no dia a dia. É importante a gente sempre fazer esse vínculo, porque como é que a gente se comporta de maneira vacilante às vezes, né? Porque se a gente for analisar essa simbologia, Arjuna representava um guerreiro escolhido, né? Ele era o general de um exército, ele comandava o exército de uma família inteira. Então ele estava, teoricamente, preparado para a batalha, né? Ele vinha sendo preparado para enfrentar aquelas batalhas. E de repente ele se vê diante de um inimigo que ele não reconhecia como inimigo. Porque quando ele olha para o exército do outro lado do campo de batalha, ele só vê parentes, amigos, familiares, rostos que lhe eram comuns. E aí, apesar de ter recebido todo aquele treinamento para os campos de batalha, ele não se sente capaz de enfrentar aquelas pessoas porque ele tem uma relação, né? Ele tem sentimentos por aquelas outras pessoas. E aí é nesse momento que iniciam os ensinamentos de Krishna. E a gente estava até falando isso aqui, né, antes de começar o programa, fazendo uma analogia para o nosso dia a dia. Essa é a nossa batalha, né? Quando a gente olha e considera os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas incapacidades e o nosso lado sombrio como sendo um familiar, né? Como sendo um parente, como sendo algo de quem nós dependemos para o nosso caminhar. Então, acho que o grande desafio é encontrar esse momento em que a gente vai abrir mão dessa situação, dessa zona de conforto, mesmo sabendo que muitas das vezes eles nos prejudicam, mas a gente precisa abrir mão, né? Começar essa batalha de nos separar definitivamente desse outro lado. Distanciar, né? Olha que a gente está falando aí de ensinamentos de milhares de anos atrás e que é, né, uma mensagem vinda do nosso Criador, trazida para Arjuna, representando aí a humanidade, né, que é aquele guerreiro que estava naquele momento com uma missão a ser cumprida. Do outro lado, um exército representado por parentes, primos, conhecidos, mas que... E a batalha era pelo domínio, né, o comando de uma cidade, Hastinapura, que é representada pela sabedoria, era a conquista da sabedoria divina, a representação ali da mensagem, né, do Bhagavad Gita. E trazendo para os nossos dias de hoje, é essa conquista que precisamos ter, né? A representação ali dos familiares é justamente para nos mostrar o apego que temos a essas nossas ilusões, né? A briga que precisamos impor a essas imperfeições, porque na verdade no nosso dia a dia estamos muito apegados às nossas ilusões, aos nossos desejos, e nesse momento dessa guerra, desse combate entre os Kauravas e os Pandavas, né, um representando a coisa sagrada, o mais divino, e o outro essa obscuridade, as adversidades, né, as coisas mais... os vícios, né, do sistema humano de ser, os desejos, as paixões mais rasteiras, as ilusões, o orgulho, o orgulho, a vaidade, né, o preconceito. Então, esse cenário, né, dessa guerra, dessa conquista dessa cidade de sabedoria, nesse momento se dá e a gente vê que o guerreiro que tinha uma missão, Arjuna, como o general daquele exército, em alguns momentos ele oscila, né? Ele tem certas dificuldades de assimilar que era um momento de escolha. Sim. E é o que geralmente temos na nossa vida. A todo momento precisamos fazer escolhas.
E a gente tem sempre um manual de funções, né? A gente tem sempre alguém, né? Uma mensagem de um dos nossos avatares que vem nos dizer o que fazer. E foi exatamente nesse momento que Krishna veio iluminar ali Arjuna, né, Aninha? Ele vem exatamente isso que você falou, ele vem iluminar, vem ajudar a Arjuna a racionalizar aquela dificuldade na escolha, entender quem são os personagens, quem são os dois lados, o que cada lado representa, e a importância de abrir mão do lado mais sombrio, do lado mais animalesco, do lado mais instintivo, para que ele pudesse então alcançar o objetivo final dele, que era conquistar a cidade, conquistar a sabedoria. E é o que a gente precisa fazer todos os dias, né? Foi para isso que a gente voltou, né? Foi para isso que a gente vem, para isso que a gente vem reencarnando sucessivamente, para que a gente consiga a cada jornada combater um exército desse, né? Vencer esses nossos instintos, vencer esses nossos parentes e amigos que nos aprisionam e nos puxam para trás, e conquistar, se não de uma só vez, mas de pedaço a pedaço, essa cidade da sabedoria. Porque a gente também sabe que todo esse nosso processo evolutivo ele é gradual, né? Ele é gradual, ele é lento, mas ele precisa ser constante. Então, como normalmente se diz, uma guerra ela é feita de muitas batalhas, e a gente pode fazer então a analogia de que essas muitas batalhas são as nossas muitas encarnações, que a gente consiga a cada batalha conquistar um pedaço dessa cidade, mas de maneira consistente, né? De maneira definitiva. E tendo a consciência de que a cada início de batalha a gente está sempre cercado de espíritos de luz, a gente está sempre cercado da espiritualidade que está à nossa disposição, nos orientando, nos guiando, nos iluminando e nos auxiliando a entender as dificuldades para fazer as escolhas corretas. O que muitas das vezes a gente faz é por comodidade, né? E porque dói menos e incomoda muito menos, é não perceber a presença deles e sentar na mesa com os inimigos e travar uma trégua, né? Estabelecemos uma trégua, cada um fica com o seu pedacinho, confortavelmente, e a gente acha que assim vai conseguir alcançar um objetivo mais tarde. Eu não faço agora, eu faço depois. Estabeleço aqui uma trégua. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. A gente acaba só se distanciando do objetivo final. Cada trégua que a gente estabelece com... enfraquece mais. A gente se enfraquece, exatamente. O nosso exército diminui e a gente acaba se enfraquecendo. E é preciso que a gente tenha essa consciência. Nós não fomos criados para fazer tréguas, nós fomos criados para conquistar a cidade da sabedoria. E os ensinamentos de Krishna, né, que a gente sempre diz, todos eles, a essência é sempre a mesma, né? O que Krishna veio deixar claro ali para Arjuna naquele momento de indecisão é que existem leis que vão se fazer cumprir, né? Que é o Dharma, a lei da evolução. Ou seja, Arjuna representava ali um guerreiro, né? Um general de um exército, onde estava predestinado à conquista do bem. Ele precisava, aquela cidade precisava da conquista do reinado, né, mais sacralizado. E ele era o representante. Ou seja, precisava se fazer cumprir. Ele precisava ir à luta naquele momento. Ele não podia oscilar. Ele não podia cair na inércia. A lei de causa e efeito, né, ou seja, tudo tem uma razão de ser, tem um porquê. Tudo que somos consequência dos nossos atos, pensamentos e sentimentos, e os nossos atos, pensamentos e sentimentos precisam estar sempre focados e voltados para o reto agir. Sim. Então, naquele momento, o reto agir, a lei do karma, a lei da evolução, que é a lei de causa e efeito da codificação de Kardec, né, que diz o espírito de verdade, era ele ir para a luta. Era o momento de atrito.
mas era um momento que a Arjuna precisava fazer uma escolha. E a vida, a nossa vida, cotidianamente, é feita de escolhas. Sim, citando Kardec, né, uma das leis divinas que é a lei de destruição, que é preciso o recomeço, né? Você destrói, você transforma e você se reinicia. Então é exatamente esse o momento da escolha. Muitas das vezes, para se atingir um objetivo, é preciso que você destrua tudo que você conhece. Que você acabe com aquela base onde você se estabeleceu, para daí você conseguir ressurgir novo. Que é a reforma íntima, né? Que é tanto falada. Essa mudança, são essas escolhas que precisam ser feitas. E elas precisam sempre estar voltadas ao Supremo, estarem sacralizadas, estarem voltadas para o divino. Não é? Porque são leis que vão se fazer cumprir, são leis universais, que independem da nossa vontade. E Krishna vem fortalecer ali, naquele momento, Arjuna, né, para que ele se imponha na posição de um guerreiro, que ele assuma a sua missão naquele momento, que era ir para o combate, né, mesmo diante da oscilação e da preocupação de combater os próximos, né? Porque era uma briga ali de primos, eles eram famílias que estavam com objetivos diferenciados, mas que estavam querendo conquistar, né? O objetivo era o mesmo, era a conquista da cidade, que simbolicamente é a sabedoria. E Arjuna tinha, naquele momento, essa intuição, essa missão para ir à luta, né? Era um atrito dentro dele ali naquele momento, que ele precisava se posicionar. Não dava mais para ficar ali no meio termo, né? No meio do caminho, como diz o nosso amigo Luiz, né? Ficar ali no muro, em cima do muro. E é engraçado que, assim, a gente, fazendo essa analogia para os nossos dias, hoje, né, nós já falamos aqui isso várias vezes, que vivemos esse momento, né? Que a gente precisa tomar uma posição, porque caminhamos para um período de transição, onde a gente precisa escolher qual é o lado que nós queremos. E não é a mesma coisa que Krishna dizia para Arjuna, naquela época, escolhe qual é o lado que você quer. Então, eles vêm repetindo para a gente os mesmos ensinamentos, e nós estamos há sei lá quantos mil anos assinando só tréguas, né? Pensando, né? Sentando na mesa, chegamos num acordinho ali, nem para mim, nem para você, né? Não vamos ficar no meio do caminho. Então, mais uma vez, a gente percebe que a mensagem crística, ela é única, que ela vem nos sendo trazida por diferentes personagens ao longo da nossa trajetória, até numa tentativa de que talvez numa versão diferente a gente consiga entender. Né? Pode ser que numa versão diferente a gente consiga entender, mas a mensagem é a mesma, né? A gente já vem há muito tempo sendo solicitado a fazer as escolhas, e a gente, por imaturidade, por covardia ou por comodidade, vem se refutando de fazer. Omissão, né? E esse livro, Bhagavad Gita, é um livro assim, muito, muito valioso, né, se assim podemos dizer, para toda a humanidade, independente de religião. Sim. Né? É um livro que todos precisamos, no decorrer da nossa existência, ler, compreender, estudar, refletir, porque as mensagens que estão é aquele tutorial. Siga por esse caminho. É a regra do jogo. Né? Não adianta, se estivermos aqui nesse jogo sem seguir as regras, provavelmente vamos cair. Né? A queda vai ser inevitável. A gente vai voltar para o início do jogo, né? Vai voltar para o início do tabuleiro. Exatamente. Acho que chegamos aqui no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, não esqueça as perguntas. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Muito rápido, né? Muito rápido. Até já.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembramos, podem enviar perguntas, comentários. É importante essa interação, é importante participarem, estarem juntos aqui. Enriquece muito o nosso programa. O endereço vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma. Tema de hoje, Bhagavad Gita, a importância dos ensinamentos crísticos, né, das mensagens vindas do nosso Criador, que de tempos em tempos recebemos aqui em terra essa dádiva. Sim. Pena que a nossa atenção a esses ensinamentos continua ainda, né, muito reduzida. A gente está falando aí de Krishna de 5.000 anos ou mais, né? E os ensinamentos, a gente sabe que a essência dele é a mesma. E nessa luta entre os Kauravas e os Pandavas, né, Arjuna e seus primos ali, para a conquista da sabedoria da cidade de Hastinapura, fazendo analogia, trazendo para os dias de hoje, é o que a gente vinha falando no primeiro bloco. Os Kauravas, que eram aqueles que precisavam ser combatidos por Arjuna, que Arjuna em um determinado momento oscilou, porque eram primos, parentes, eram muito próximos, é justamente as nossas imperfeições, né? Aquele lado egocêntrico, aquele lado de o domínio e a imposição dos nossos desejos mundanos, das ilusões do sistema humano de ser, né? Como Buda dizia, todos os nossos desejos, paixões e anseios que nos trazem os 5 sentidos, né, que foge à essência, foge ao espiritual. E os Kauravas representavam justamente isso, né, Aninha? Esse lado mais material, denso, mais instintivo e mais animalesco, né? Que é muito comum nos dias de hoje. Eu ia falar isso, muito parecido conosco. Talvez essa tenha sido a maior dificuldade de Arjuna, porque isso faz parte da gente, né? Tá bem intrínseco, né? A coisa tá bem isso faz parte próxima, da gente. Né? E como a gente já falou aqui algumas outras vezes, o ego ele é muito mais barulhento do que a essência. Então parece que ele é muito maior do que ele é. E a gente acaba dando muito mais atenção ao ego do que à essência. E para nossa infelicidade, hoje a gente vive uma sociedade muito mais egóica, né, muito mais voltada para o externo, para a individualidade, o egoísmo e o acúmulo material. Então isso acaba nos colocando ainda com a sensação de que nós somos mais fracos nessa batalha. Então, eu acho que o importante como a gente já falou, o caminho sempre qual é? É o autoconhecimento. É quando você, humildemente, se permite conhecer o seu lado sombrio. Porque você não tem como combater algo que você não conhece, ou que você acha que não existe. Então é importante que a gente se coloque humildemente diante desse lado, identificando o que realmente me comanda hoje, o que me governa nos dias de hoje. É o meu orgulho? É o meu egoísmo? É essa minha ânsia de parecer mais importante do que eu realmente sou? E o que é importante? Né? A que eu dou importância? Esses são vários personagens, são vários parentes da nossa família. Quando eu realmente acho que eu preciso ser mais magra, mais alta, mais forte, mais simpática, mais popular do que eu sou. Mas será que eu não estou querendo ser popular para pessoas que não estão interessadas no outro, só estão interessadas em si? Então são momentos reflexivos, que é isso que você falou, que muitas dessas respostas a gente encontra no Bhagavad Gita. Porque Krishna vai fatiando, né? Vai detalhando o ensinamento, e talvez você
para a gente talvez seja mais difícil entender o simbolismo, né, a poesia com que ele dá a resposta. Mas são trechos tão pequenos que no primeiro você não encontra, não ressoa em você, mas no segundo ele ressoa. Então é importante isso. Talvez nós não vamos conseguir identificar todos os nossos parentes naquele exército. Nós vamos de um por um. Identificou o primeiro, foca nesse primeiro. Conversa de maneira gentil com ele, né? Por que é tão importante o ganho material? Por que é tão importante trabalhar 15 horas por dia e chegar em casa infeliz, acordar de manhã infeliz porque eu tenho mais um dia de trabalho? Né? Que tipo de relação é essa que eu tenho com esse inimigo, que eu sei que ele me faz mal, mas eu me obrigo a conviver com ele diariamente? Então são esses exercícios, é preciso que a gente conviva com esse exército, é preciso diminuir esse campo de batalha, porque quando eu me aproximo dele, eu tenho condições de acolher. E nós temos, né, o foco é justamente isso. Nós temos um propósito de estarmos aqui reencarnados. A nossa encarnação, como vimos, falamos até no programa passado ou em outro, que a resposta da pergunta de Kardec à espiritualidade, do que é a encarnação, o que é a vida? A vida é uma encarnação. O que é a encarnação? A encarnação são oportunidades de depuração, tirar as impurezas. Opa, então viemos aqui para ir? Só isso? Simples, viemos para isso. Mas como é que eu vou focar isso e deixar as minhas ilusões, os meus desejos do lado? Aí é que está o grande problema. Aí é que está o grande inimigo, porque ele é tão sutil, ele é tão próximo, que às vezes acreditamos que a nossa felicidade está ali. Está naquele momento efêmero, passageiro. E os ensinamentos divinos é para que utilizemos todos esses instrumentos no plano material, né, para alavancagem, para chegarmos à parte mais sutil da coisa. Porque a gente já foi informado muitas vezes que a felicidade não é desse mundo. E a coisa é tão sutil, né, que às vezes armamos esses inimigos. Sim. Às vezes primeiro a coisa é um pouco, vamos lá, primeiro identificar. Porque é fácil, às vezes, trazendo para a simbologia, você identificar um inimigo externo. Eu tenho um inimigo, vou para a guerra, eu sei qual é o soldado, qual é. Sim. E quando ele está dentro da gente, internamente, como que eu vou encontrar esse inimigo? Se, na grande maioria das vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. E aí, passamos uma encarnação inteira entregando armas para eles. Armamos esses inimigos. Dificultando mais ainda. Com certeza. Porque assim, a gente já falou isso aqui muitas vezes. Nós só somos capazes de transformar a nós mesmos. Né? Cada um de nós é responsável pelo seu desenvolvimento, pela sua transformação. E da mesma maneira que cada um de nós é responsável pela criação e pela manutenção desses inimigos. Então não adianta a gente querer... Quem alimentamos, né? Que vai propagar. Não adianta a gente querer esperar a cavalaria chegar, né? Para nos salvar, porque ela até chega, ela está aí o tempo inteiro. Todo momento. Mas é importante que tenhamos essa consciência, que estamos criando, alimentando e fortalecendo esses nossos inimigos cada vez mais. O que é um paradoxo, porque cada vez mais a gente estuda, a gente busca informação, a informação ela vem à velocidade da luz e cada vez mais a gente alimenta esse inimigo. Como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, saber e não fazer? Tem nesses momentos, o que aparenta é o grande medo de muitos, de repente, mas se eu focar na coisa mais sacralizada, se eu
procurar amar a Deus sobre todas as coisas, se eu procurar amar ao próximo, se eu procurar seguir os ensinamentos, né, desses nossos avatares, a vida vai ser, né, sem graça. O que eu vou fazer? Vou virar... Né? O meu dia a dia, como é que vai ser? E as minhas festas, as minhas ilusões, né, os meus desejos, e as minhas paixões. As minhas necessidades. As necessidades. Ou seja, esse é um grande inimigo, né, que é esse medo de perder esse lado mais rasteiro, mundano. Essa coisa que tem uma força obscura muito grande, né, pesada, densa. Mas nos ensinamentos dos nossos maiores, a todo momento nos é passado que, como Platão nos elucidou, né, no mito das cavernas, sair das sombras e ser uma cópia infiel, a verdadeira essência, a estabilidade da felicidade, né, dos sentimentos mais nobres, atemporais, consistentes, embasados com uma proporção divina, sagrada, não está no efêmero, no passageiro. E quando conseguimos voltar a nossa atenção, mesmo que ainda não estejamos aptos a vivenciar, mas pelo menos temos a intenção de modificar esse cenário, vivenciar um pouco mais essa parte mais sutil, as coisas começam a mudar, né? O aroma é outro, a sutilidade é outra, a estabilidade é outra, começa a ficar mais colorido. Ou seja, não precisamos de tantas perguntas, porque as respostas já temos. É sutil, não é? É colorido. E aí, automaticamente, essa coisa, essa obscuridade, essa coisa mais densa, vai perdendo valor dentro da nossa eternidade, da nossa essência. Né? Tem uma passagem que a Arjuna fala exatamente isso, Krishna fala exatamente isso para Arjuna, que é preciso que a gente arranque do peito todo o orgulho, o devaneio, o desejo imediato e feche todas as portas pelas quais entra esse lado menos evoluído. Porque é isso que a gente faz. A cada momento a gente busca fugas, né? A gente busca respostas imediatas para um processo que é mais longo. E é engraçado quando você se permite. A gente ouve muito isso, né? As pessoas falando quando participam pela primeira vez de um trabalho voluntário, né? Que fica ali 1 hora, 2 horas vivendo aquele momento, prestando atenção no outro. Que todo mundo fala é a mesma coisa. Nossa, eu vim aqui buscando alguma coisa para mim e doar e descobri que recebi muito mais do que doei. Mas por quê? Porque o que a gente realmente precisa não está no que a gente faz diariamente. Quando você se permite conviver ali com outra pessoa, prestando atenção no outro, no que você pode fazer para melhorar o outro, é aí que a gente começa a receber. É exatamente nesse momento que a gente começa a receber, que a gente consegue perceber o que é a felicidade, o que é a serenidade do convívio harmonioso. Então, às vezes não precisa nem falar nada, não precisa fazer nada. Basta você olhar para o outro, né? Você tirar o umbigo das suas necessidades e do meu aprimoramento e olha para o outro, né? Escuta uma conversa, ouve a dor do outro. E aí isso também é milagroso, quando você ouve a dor do outro, você descobre que a sua não é tão grande assim. Que a sua dificuldade não é tão grande quanto você imaginava. E a gente pode, a dor, como o Buda nos diz, né, pode vir como instrumento, aprendizado. Precisamos analisar, sabemos que nada está solto, né, causa e efeito,
precisamos refletir sobre ela, né? Sabemos que não somos vítimas. Não. E não há injustiça, né? E se estamos, é o que Krishna fala para Arjuna, é um sofrimento porque o apego é muito grande àquilo. Quebra esse apego, corta esse desejo, que a dor vai vir, mas não vamos sofrer com ela. Né? O animal, ele pode não ter a consciência, não saber o porquê que está sofrendo. Mas o homem, sim. Né? Precisamos ter essa consciência. E se vivemos diariamente o sofrimento e não elevamos a nossa consciência a isso, é porque ainda estamos utilizando uma consciência animal. Sim. Né? E os ensinamentos desses nossos avatares, o que Krishna passa para Arjuna, é que existe uma lei do Dharma, que vai se fazer cumprir, e que naquele momento ele precisa fazer as escolhas, que as escolhas precisam ser sacralizadas para que ele deixe um rastro espiritual, essência. Tudo ou todas as vezes que fizermos diferente, entrarmos na contramão, consequentemente vamos estar infligindo leis divinas. E a dor vai vir. Porque a vida vai nos acertar se a gente não nos alertar para isso. Ensinamento de André Luiz: endireita a sua vida, senão ela vai te endireitar. São os dois caminhos que a gente tem para alcançar o aprendizado, que é pela dor ou pelo amor. Né? E as escolhas nós é que fazemos. A opção é sempre nossa. E a gente, infelizmente, não tem feito a opção pelo amor. Então, o único caminho é a dor. É fácil de analisar quando você percebe, quando ocorrem as grandes catástrofes, né, pelo mundo aí afora, as pessoas se sensibilizam e se mobilizam para auxiliar e conseguem reconhecer a dor do outro. Mas por que não fazer isso diariamente, né? Por que não fazer isso em trazer pequenos isso gestos? Trazer isso para o dia a dia, né? Para o dia a dia, em pequenos gestos, e fazer não esperando que ocorra uma grande tragédia com o outro, mas se antecipar por amor ao outro e levar um conforto para ele. Isso é um exercício que a gente pode começar a fazer. Somos capazes disso, nós fomos equipados para isso. Né? Nós já estamos prontos, nós somos generais desse exército. O homem inteligente, ele aprende com a dor, né? Como os ensinamentos aí que temos dos nossos maiores. Mas os sábios aprendem com a dor dos outros. Exatamente. Né? Conhecemos as leis, as regras dos jogos, temos o manual de função nas mãos. Né? Como fazer, por onde seguir, qual o caminho. E fazemos as nossas escolhas. Se optarmos pela dor, estamos utilizando uma inteligência animal. É isso que precisamos estar atentos. São essas reflexões que o Bhagavad Gita, né, mexe, né, ele, né, incomoda, agita para que a gente pare, pense, analise, reflita e, consequentemente, mude os conceitos, porque aí vamos conseguir mudar as atitudes. Chegamos no final do nosso segundo bloco. Temos perguntas aí. Queria agradecer também, no finalzinho a gente vai fazer isso com mais detalhe, aos nossos telespectadores, que têm aumentado a cada dia mais. Muito bom. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. No terceiro a gente dá uma esticadinha aí. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Temos perguntas, temos comentários. Vamos ver mais para o finalzinho do bloco se a gente consegue responder algumas. Tema de hoje, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, como falamos, é um épico indiano, um livro sagrado utilizado aí pelos hindus, com grande sabedoria, que é um momento crístico, é um momento que Krishna ali traz uma mensagem do nosso Criador a Arjuna, que é um guerreiro que precisava se manter ali a sua posição, a sua missão em terra. Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. Mahabharata tem de tudo, né? Aqui encontramos política, religião, a sabedoria indiana em peso aqui. E o Bhagavad Gita é parte desse épico aí indiano, que são poemas, né? São ensinamentos que, como dissemos, valioso, meus amigos, para toda a humanidade, independente da religião. E vimos aí, estamos falando a respeito desse diálogo entre Krishna e Arjuna, né, que é o momento de indecisão de Arjuna, que está sendo ali orientado, está sendo iluminado por essa voz crística para que ele siga o Dharma, siga a sua missão, né? Mantenha-se ali no caminho sagrado, que precisa ser potencializado por ele naquele momento. E falamos dos Kauravas, né, que é essa parte obscura da coisa, porque nós temos os Kauravas puxam para baixo, aquela parte, né, aquela parte mais densa, densa, mais pesada. E Arjuna representando os Pandavas, que precisava conquistar aquela cidade da sabedoria, que é a parte mais sutil, a parte mais leve, que é quando elevamos um pouco mais a nossa consciência, que é quando deixamos a parte intelectual mais voltada para a proposta sagrada, divina, né? Que é quando organizamos melhor os nossos pensamentos, administramos melhor os nossos desejos, né? Não desenfreamos, né? Essa velocidade das paixões, das ilusões, quando temos uma consciência mais crística, né? Uma consciência voltada mais para a parte mais sutil dessa nossa estada aqui em Terra, que é tão densa ainda, né? Quando a gente começa a se perceber mais espírito e menos matéria, né? Tem alguns estudiosos, alguns palestrantes espíritas que eu achei bastante interessante que eles falam isso. Às vezes nos é muito difícil entender os ensinamentos, né, o que Jesus deixou, os próprios ensinamentos do Bhagavad Gita, porque a gente não percebe que tudo isso foi dito para o nosso espírito imortal e não para o nosso corpo de carne. Porque os ensinamentos, eles respeitam e obedecem às leis universais. Então é preciso que eu, como um ser do universo, como um espírito imortal, tenha conhecimento das leis para que eu possa habitar qualquer orbe desse universo. Então, é nesse ponto que é nessa bifurcação que a gente começa a mudar o rumo da nossa existência. Quando a gente se reconhece como um espírito imortal e começa a pensar como um espírito imortal, a ter as vontades, as necessidades e os desejos de um espírito imortal, e não de um corpo de carne e buscando coisas que são tão perenes quanto este corpo de carne. Eu acho que esse é o ponto de chave de mudança. Dizer para a nossa consciência que é preciso se elevar, é preciso despertar, né? Saber que do nosso propósito aqui, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, né? Quem somos. Isso é fundamental, porque geralmente é muito comum a humanidade pautar o cotidiano dentro dos anseios humanos de ser. Não vai encontrar resposta, dificilmente, nos ensinamentos que a gente vê dos nossos avatares, é que estamos na contramão. E não adianta pedir o anjo da guarda,
não adianta a água frutificada, não adianta o fazer passe, promessa. não adianta a hóstia, não adianta, né, o culto. Se não estivermos voltados para a essência e os propósitos divinos, sagrados, para a essência, não vamos ter proteção, né, mais elevada, proteção de luz. Porque antes de vir, nos conscientizamos desses gêneros de prova. Estamos no momento de provas, de expiação. As adversidades, elas são naturais desse momento. E se aqui estamos, é porque precisamos. Opa, se eu estou, se preciso, então eu preciso olhar com outros olhos. Né? Ter olhos de ver, mudar o cenário. Senão as respostas não vêm. Dificilmente vamos encontrar, né, resposta para as adversidades que são naturais. E lembrando que, assim como Arjuna, nós estamos todos capacitados para realizar esta tarefa. Isso é muito importante, né? É muito importante que a gente tenha essa consciência. Nós estamos capacitados para realizar essa tarefa. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que Krishna fala isso para Arjuna, né? A felicidade, a plenitude que a gente tanto busca, nós não vamos encontrar nunca, nem dentro nem fora, porque nós já somos felicidade, nós somos plenitude. Então é isso que a gente precisa reconhecer. Da mesma maneira que a gente falou no bloco anterior, que a gente precisa reconhecer esse nosso lado sombrio, a gente também precisa reconhecer o nosso lado divino. É fundamental que a gente se reconheça, que a gente ouça a nossa mente espiritual, porque ela está em nós, ela está ativa desde sempre. Então é importante que a gente também se reconheça como um ser divino. Claro que somos seres divinos em processo evolutivo. Né? Não vai pensar, o povo pode achar que vai acordar não. já, ô Krishna, mas não é isso. Somos seres divinos, sim, em processo evolutivo. Então é importante que a gente reconheça as duas forças. É importante que a gente ouça o que diz esse nosso ser divino. Que ele pode nos auxiliar nesse momento de divisão, nesse momento de escolha. A vida está repleta de bifurcações. E Arjuna diz isso para Krishna, né? Ele fala, eu estou confuso, eu não consigo organizar os meus pensamentos. Ou seja, me traz essa essência dessa consciência divina para poder me fortalecer. E é isso que precisamos. Precisamos nos entregar um pouco mais ao sagrado. Dar mais essência ao nosso dia a dia. Vivemos muito mamon e muito pouco Deus. Dificilmente vamos encontrar esse lado mais sutil. E sabemos a evolução, esse crescimento espiritual, precisamos fazer aquela reforma interior, né? Que Allan Kardec sempre nos alerta para isso. Mas essa mudança, ela precisa ser de fato. Ou seja, para chegarmos num degrau acima, nós precisamos tirar o pé do degrau de baixo. É condição primeira, é pré-requisito. E como vemos, essas ilusões ainda nos prendem muito. Não conseguimos tirar o outro pé. E aí, consequentemente, não vamos subir. Não vai mudar o degrau. Vai continuar. E nós estamos no momento de transição, no momento onde, como vemos aí, falamos em alguns programas, os ensinamentos de Jesus, haverá um momento em que a Terra só irão habitar aqueles espíritos que estão vibrando pela fraternidade, pela harmonia, pela paz, literalmente, ou seja, precisamos ter, pelo menos, se não estamos vivenciando ainda, ainda somos imperfeitos, mas devemos ter a vontade. Ou seja, colocar força na nossa vontade para o sagrado. A gente volta, né, no ensinamento de Buda, é preciso que se tenha intenção. Né? É importante que a gente tenha essa intenção. Não estou 100% apto a fazer, mas eu quero fazer. Né? Eu penso em fazer. Vou me dedicar a isso. Vou buscar ferramentas para fazer. Isso é fundamental. Para qualquer mudança que a gente queira fazer na vida. E não vale só o discurso, né? Não. Porque o que a gente vê muito é isso. Vou
vou nas palestras, discurso a gente, nossa, como tem discursos, né? Palavras feitas, frases, hoje nas redes sociais, né? Que lindo, né? Cada as mensagens maravilhosas. Você citou tanto filósofo. Que recebemos no um copia e cola a todo momento. No WhatsApp, não é? Nas redes sociais, nos Facebooks, mas a contabilidade, a leitura divina é feita um pouco diferente. Sócrates vai dizer, anda que eu quero te ver. São Francisco de Assis, faz, depois use da palavra. Então precisamos estar atentos a isso, né? Até porque essas mudanças, elas precisam ser, elas são tão sutis que quando você joga os holofotes em cima, elas perdem o impacto. Por quê? Porque a mudança é para mim, a minha mudança só é importante para mim. Né? É um caminhar, não vou dizer solitário, mas é um caminhar solo. Isso. Né? Então não adianta eu me demonstrar ser uma pessoa de religião se eu não sinto essa religiosidade dentro de mim. É um processo muito interno, muito pessoal. Então, meia dúzia de frases, um comportamento diferente, visitas sistemáticas a qualquer templo religioso, isso não modifica ninguém. Se modificasse, nós não estávamos aqui nessa condição. E Emmanuel já nos esclarece, né? Precisamos da espiritualidade, vivenciar tudo isso. Tirar dos livros, trazer para a prática. Descer do barco, como diz Buda. Mas nosso tempo está correndo, a produção está vendo que já tem perguntas. Perguntas. Nós temos uma pergunta... São duas perguntas da mesma pessoa, é isso? Isso. Muito bem. Conseguimos. Como conciliar a paz de Jesus com a parentela ignorante, é isso? Espiritualmente falando. Essa é uma pergunta, né? Bom, nós sabemos que, e sempre falamos, e está no manual de funções, está nas regras do jogo, nos trazidas aí pelos nossos avatares, espíritos mais elevados que estiveram entre nós nos mostrando o caminho. Nós sabemos que o motivo de estarmos aqui encarnados nesse momento, né, cada um na sua família, na sua cidade, está envolto a situações, condições e pessoas que precisam, são necessárias nesse momento, são instrumentos divinos, sagrados, para evoluir, resgatar e aprender. Sim. Não é a pessoa, é isso que precisamos mudar um pouco os nossos conceitos, tirar o foco. Não é a pessoa que está ali. É a situação que deve ser avaliada. Porque se tirar aquela pessoa, vai vir outra. São provas simples. Se não passarmos na prova, vamos fazer de novo. Então vai só mudando as pessoas. Se quisermos sair dessa situação que nos incomoda, precisamos fazer uma leitura diferente. Volta àquilo que a gente falou. O que eu fiz? Né? O que eu preciso aprender? Isso é um efeito, situação? Isso. Qual foi a causa? Qual o aprendizado que eu tenho que tirar? Porque o que está sendo contabilizado, para dizer se passou ou não, é a maneira com que lidamos com aquela situação. E aí, usando ali até a pergunta, quando ele quer saber como conciliar a paz de Jesus com a parentela sem conhecimento. Replica o exemplo de Jesus. O que Jesus fazia com todas aquelas pessoas... Ou tenta, né? Com todas aquelas... Não, vamos analisar. O que Jesus fazia, como ele se comportava com todas aquelas pessoas que eram contrárias a ele, que ofendiam, que acusavam. Como ele fazia? Ele acolhia todas elas, porque ele sabia que cada um tem o seu momento evolutivo, que mesmo aquelas pessoas contrárias a eles estavam, de alguma maneira, trabalhando a favor da obra. Então, às vezes, quando a gente se depara num ambiente onde todos são contrários a nós, a nossa função ali pode ser exatamente essa, ser o diferente, para mostrar a eles que dentro da minha convicção, dentro do meu comportamento e dentro da certeza que eu tenho desses ensinamentos, eu posso conviver inclusive com eles que não concordam comigo.
Agora, o que acontece é que, na maioria das vezes, a nossa soberba nos impulsiona a dizer: você tem que acreditar porque esta é a minha verdade. E nós acabamos sendo o objeto do conflito. Né? E uma coisa importante, nosso tempo já está finalizando. Uma coisa importante é que Jesus disse, né? Amai ao próximo como a si mesmo. E a gente distorce muito isso, porque, na verdade, dentro dos ensinamentos dos nossos maiores, amar ao próximo é também dar a ele o direito dele ser, pensar, fazer, agir, da maneira que ele quiser. Por mais que eu não concorde, aquilo não pode, eu não posso trazer essa aflição para dentro de mim. Porque é prova. Eu trazendo isso, eu errei na prova, não passei na prova, vou ter que fazer de novo. Porque nós só conhecemos aquele momento, mas aquela pessoa tem um passado aí para trás, tem um para frente, está resgatando, está fazendo provas, da mesma maneira que a gente está fazendo. Então, a maneira de ver aquilo é que vai ser contabilizado divinamente. E como sabemos, não há injustiça, não somos vítimas, precisamos sair dessa posição de vítima. Se somos vítima, Deus é injusto. Sim. Não é? Se estamos é porque precisamos. E se precisamos ter a consciência, elevar um pouco mais a consciência, para vivenciar aquele momento dentro dos ensinamentos dos mestres. Senão aquele momento vai perpetuar. Geração após geração, vida após vida, infância, adolescência, parte adulta, parte, né, mais avançada. Precisamos nos conscientizar disso aí. Acha que respondemos? Eu acho que sim, eu acho que sim. E complementa um pouco a segunda parte da pergunta ali, né, que ele quer saber. Como vencer as pragas de mãe e seguir no caminho de Jesus? Não é isso? Pragas de mãe. Eu fico imaginando praga de mãe, aquela coisa: para com isso, você não vai dar certo, você não vai ser ninguém na vida, se você continuar desse jeito. Isso aí eu vou dizer que isso não é praga de mãe, isso aí é o ego gritando. Né, que está focado no material, no resultado humano, isso é o ego gritando. Agora, se você já entendeu que o caminho é replicar os ensinamentos e os exemplos de Jesus, deixa o ego gritar, que vai chegar uma hora que ele vai ficar rouco. Ou analisar melhor a situação. É a questão da intenção, né? Do desejo. Eu já descobri qual é o meu caminho, eu já descobri qual é o meu propósito, eu já descobri o que me eleva espiritualmente. Se você descobriu, o mundo vai gritar o contrário. E você vai seguir o seu caminho. Krishna, no momento, Arjuna, no momento que estava nessa indecisão, nesse aflito consigo mesmo interno, Krishna falou com ele: viva a vida e repousa em mim. É isso aí. Ou seja, se a minha consciência estiver tranquila, estiver tranquila com o divino, com o sagrado, nada vai trazer perturbação interna. Pode ser o barulho que for externo, mas internamente vai haver uma harmonia, uma paz com o alto. Isso é que é importante analisarmos e frisarmos. Este é o caminho. Ser diferente, né? Quando procuramos um caminho mais sutil, mais sagrado, consequentemente, vamos ser diferentes. Dicas de livro Bhagavad Gita. Esse aqui precisa ser de cabeceira. Né? A produção não consegue dar um zoom ainda, né? Mas o livro é o Bhagavad Gita. Porque, assim, o nome do livro está escrito no título do programa de hoje. Fácil de encontrar. Esse é indicado. Vamos começar com ele porque vamos levar para a nossa cabeceira. É muito bom. Todo dia. Um pequeno trecho, assimilar, analisar, refletir. A gente não falou o nome da pessoa que fez as perguntas. A respeito dos ensinamentos. Eu acho que já acabou. A produção não mandou o nome? Não, está ali escrito. Mas eu não vou conseguir. Eu não consigo ler. Tá. É um anônimo de Andradina. Então, obrigada. E obrigada às outras 815 pessoas que estão acompanhando a gente hoje. Queria agradecer a todos. Bem lembrado, Aninha. O nosso público aí sempre fiel, o pessoal que nos acompanha, que está sempre conosco aí todos os sábados. Muito bom. Também a todos aqueles que veem o programa no YouTube, que é importante, todos os programas estão lá. Estão também na Rede Brasil Espírita, no nosso site, universocrístico.com. Participem, interagem, faça parte
dessa nossa reflexão todos os sábados à tarde. Bom, nós ainda temos uns 5 minutinhos, mais alguma observação? Nenhuma. A gente se vê no próximo sábado. Tema do programa seguinte estava anotado, mas... Caminho secreto. Caminho secreto, não é isso? Infinito. Caminho infinito. Caminho infinito. Vamos estar aí também refletindo a respeito desse caminho para voltar ao Uno, ao nosso Criador. Bom, terminamos aqui então o nosso programa de hoje mesmo, sério? Acabou. Acabou. Bom, meus amigos, uma boa semana para todos, muita luz, muita paz, que Jesus nos acompanhe sempre. Até o próximo sábado. Tchau, gente. Grande abraço.